sensível, beleza e leia eram equiparáveis. Esse sonho de exatização fez-se em 1000 pedaços no final do século XIX. Darwin explicou que a divina previsão não criara humanos e animaizinhos tal como nós éramos, mas sim como a nossa evolução fora marcada por saltos casuais e arbitrários. Descobriam-se os germes, daninhas, partículas, invencíveis de costumes erráticos, pelos que as doenças deixaram de ser um castigo ou uma provisão de Deus para se converterem numa questão de pouca sorte, e para cúmulo no meio de toda essa insegurança e de tanta mudança, Einstein lançou em 1905 a sua teoria de relatividade, proclamando que nem o mesmo tempo e o espaço eram de confiança. Entrava arrebatadoramente o século XX, com todo o seu horror e a sua desordem, as suas guerras, colossal estrutura imóvel do vitorianismo. Afundou-se no exteriores marítimos de Titanic. Os heréticos da era Vitória apressavam a dar fé deste naufrágio. Os escritores do grupo Blooms, por exemplo, constituíam as obras aceitando o desordem e fragmentado das existências e entraram assim literalmente no século XX. Agatha, em compensação, embora pertencendo à mesma geração, passou toda a sua vida a lutar contra os caos. Quis ignorá-lo e recuperar aquele mundo anterior de ordem e de normas, o universo tanto da sua infância. Por isso, suas obras policiais são mundos circulares perfeitamente explicáveis, jogos matemáticos para livros não só da cabeça, como também do coração, universos previsíveis, onde o bem e o mal ocuparam lugares predefinidos. E porque essa ânsia em tapar as línguas de água, porque essa incapabilidade de suportar o menos vislumbres dos abismos, quem sabe o que nos faz ser a cada um dos aquilo que somos erranças de caráter. Peripécias temporas. Agatha era uma filha mais nova de um menino bem encantador que dilapidou os seus rendimentos tão alegremente que, com sua morte, ocorria quando Agatha tinha apenas 11 anos. Deixaram a família sem dinheiro nenhum, e assim, numa idade muito precoce, a futura escritora conheceu a orfandade, a ruína e o amor asfixiantes de uma mãe possessiva e depressiva, de que tem de se ocupar a partir de então. Era um monstro da escuridade e a mostrar as garras. Agatha conhecia bem aquele monstro interior, aquele perseguido que fugiu durante toda a sua existência. Aquela mudez, aquela impossível de enfrentar o terrível, voltara a devolvê-los anos depois no episódio mais famoso e emblemático da sua vida, o seu desaparecimento. Agatha casou a meio da Primeira Guerra Mundial com Archie Christie, um piloto atlético e sedutor, mas imaturo e ao que parece bastante estúpido. Archie deu-lhe o apelido, foi o pai da sua filha, Rosalinda. Viveram além disso uns anos juvenis e fogosos, porque Agatha tinha têmpera de aventureira e sempre esteve disposta a deixar sua família entregue à avó para ir com o marido durante um ano, dar volta ao mundo, tomar banho nas águas sulfurosas do Canadá. O mundo parecia um lugar perfeito, mas o perseguidor andava por perto. A relação com Archie começou a deteriorar-se. Ele só estava interessado em jogar golfe. Agatha, que sempre tentara ser esposa ideal, aprendeu também a jogar golfe para o acompanhar, mas aborrecia-se imenso.
Contudo, nunca ela teria acabado com a relação. Isso era algo que então não se fazia, e menos ainda o faria ela, tão disposta a fechar os olhos perante a escuridão, tão preparada para suprir com a imaginação aquilo que não lhe agradava, tão habituada a fingir peramente a si mesma, mantendo a boca fechada, não se vêem os dentes partidos, e se não se ver, não existem. O desastre começou com a morte da mãe de Agatha. A possessiva Clara faleceu de repente. A escritora, muitíssimo deprimida, foi até uma mansão familiar para pôr ordem. E aqui, é claro, foi apanhada pelo caos. Era a casa da sua infância, mas agora deserta, destroçada, com os techos de cair, os quartos fechados e os salões cheios de trastes poeirentos que alguns mortos usaram. O egoísta Archie, a quem desagradava todo o tipo de problemas, foi viver para o seu clube de Londres, e só apareceu uns meses depois para dizer que estava apaixonado por uma tal Nancy Neely, uma menina que jogava golfe e que queria a separação. Este foi o golpe final. Agatha desapareceu. Na noite do dia 3 de dezembro de 1926, saiu da velha mansão familiar ao volante do seu automóvel por volta das 11 horas. A viatura foi encontrada horas depois no meio de um terreiro, não muito longe da casa, com as portas abertas e o casaco e a mala de Agatha, mas ela tinha desaparecido completamente. Nesta altura, já era uma escritora famosa. O seu desaparecimento deu origem a todo tipo de especulações. Uns disseram que tinha morrido, outros que fugira com um homem. Muitos pensavam que se tratava de uma manobra publicitária ou de uma extravagante brincadeira da escritora, que tentava assim demonstrar de forma prática a viabilidade de algum dos seus enredos romancescos. A forma de desaparecer sem deixar rastro encontrada na 11. Na sua enorme autobiografia não aparece qualquer referência a este episódio. Talvez assustasse demasiado. Também não há qualquer referência de Nancy Neely. De fato, nunca chegou a falar em público durante toda a sua vida do estranho assunto da sua amnésia. Recebeu ajuda psiquiátrica e com o tempo foi reconstruindo o ocorrido. Mas ao que parece nunca recuperou completamente a memória daqueles dias. Nos livros de Christie nunca fica uma pista por esclarecer, o melo por encadear, uma peça por encaixar. Mas apesar de todos os seus desvelos, apesar dos conjuros literários com que tentou proteger-se da fatalidade na vida real, aconteceu de fato uma ausência em um pagão, uma fissura. Teve sempre de arrastar dentro de si aquelas horas sem recordação, aquele buraço negro onde se aninhavam o seu medo e a sua loucura, ou aquilo, se a pessoa chamar loucura, que talvez consista num pungente medo de não ser, não de sentimentos do mundo e de ser o mesmo. Não sei. Virtudes como construir mesma. Fingia, por exemplo, um aspecto de completo sereno domínio sobre a existência, inclusivamente de frieza desaparecia, quando na realidade uma mulher cheia de fogo, de terrores, aparentava não dar qualquer importância à sua literatura e considerá-la um divertimento moderníssimo.